Olá pessoal, professor João aqui. Então hoje a gente vai para a segunda aula do terceiro bimestre e continuando com o tema teatro, ok? Olá pessoal, aqui é o professor João de Arte. A gente vai agora para a nossa segunda aula do terceiro bimestre sobre teatro, tá? Então para iniciar a gente vai sempre repetir algumas coisas que tem no começo do slide, né? Que são as habilidades e os objetos de conhecimento, que vai ficar lá no slide, e eu vou pôr agora aqui para vocês, que são as habilidades que a gente tem que trabalhar durante esse bimestre, ok? São essas aí, ó. Continuando, não sei se vocês viram, mas eu fiz um banner novo lá para o meu canal do YouTube. Eu consegui uma amiga minha que fez, eu achei que ficou super bacana. Então, é só para reforçar de novo que toda vez que eu fizer uma videoaula, vocês têm que assistir a videoaula, porque é através dela que vocês vão conseguir responder questões, porque eu coloco o vídeo. A gente está fazendo um recorte das aulas do Centro de Mídia, junto com o Caderno do Aluno e o que vocês têm que aprender de arte durante o bimestre. E no Caderno do Aluno sempre pede para ver muito vídeo. Então o único jeito de eu colocar o vídeo seria nessa videoaula, ok? Então eu sempre falo para vocês, o slide fica no Drive para quem quer acompanhar o que você está falando da matéria. Mas, por exemplo, questões sobre o vídeo. Não consigo colocar o vídeo num PDF, então vocês têm que assistir a videoaula, beleza? Relembrando o que a gente viu nas aulas passadas, né? Na aula passada, que foi a primeira aula, a gente viu primeiro o tema teatro, essa imagem aqui. E aí, nesse tema teatro, a gente falou sobre onde surgiu o contexto histórico. Foi algo mais direcionado de onde nasceu o teatro e sua história, né? Uma coisa mais curta. Depois a gente viu esse slide aqui. A gente viu sobre o circo-teatro, que aí é onde a gente vai trabalhar mais ligado aos conteúdos do sexto ano para teatro, ok? A gente vai falar várias coisas relacionadas ao teatro, mas sempre o circo vai estar presente de alguma forma, tá bom? E depois a gente viu sobre os cartazes de circo, esse aqui. E nesse cartaz de circo vocês tiveram que fazer uma atividade e entregar como se fosse um circo de vocês, ok? Então daqui a pouco a gente continua para iniciar a aula. Então vamos lá, para a gente começar a aula, eu preciso fazer aquele levantamento de questões, que é aquela sondagem que a gente faz para saber o que você conhece sobre algo ou sobre um tema que a gente vai trabalhar. Então eu preciso que vocês façam essa atividade antes de continuar o vídeo, tá bom? Claro que pode ser que alguém veja tudo para depois responder, mas o ideal seria você fazer na sequência que eu estou falando, tá bom? Então vamos lá. Tem algumas questões aí que você vai ter que responder. São 11 questões, você não precisa copiar a pergunta e depois você vai me mandar as respostas. Então tá lá. Você já foi ao teatro? Qual peça você assistiu? Você se lembra de algum personagem? Como era a roupa dele? Figurino. Algum personagem usava chapéu, que são os adereços. Como ela andava, como eram seus gestos, como era a voz, usava maquiagem ou não, cenário, peça, iluminação. Então tem várias questões aí que são questões que a gente vai trabalhar depois. Então é para saber o que você conhece. Se você não conhece, você vai colocar não sei, não conheço, não sei o que é. Então fica mais fácil para depois a gente abordar o tema e vocês se sentirem mais dentro do que a gente está falando, ou seja, né, já sabendo do que a gente está falando. E quem não sabe, a gente vai explicar um por um, tá bom? Então responda primeiro essas atividades. Então vamos lá. Essa parte é um pouco longa. A gente vai falar sobre os conceitos importantes que existem dentro do teatro, tá bom? Então eu vou falar um por um. Vou ler meio rápido, às vezes eu vou resumir, porque vocês têm depois a descrição de cada um, ok? Então vamos começar primeiro por essa imagem que eu vou colocar agora.
Beleza? Vocês viram lá que nessa imagem eu coloquei 3 coisas. Então, vamos lá. Ação física é a ação executada pelos atores no teatro, dança ou circo, envolvendo voz, gestos e movimentos. É o ato de usar o corpo, ok? Então, ele se alia à cenografia, ao texto, à iluminação, à maquiagem, então é todo um conjunto. Depois a gente vai para adereço. O que é adereço? São acessórios que compõem o conjunto estético do personagem, tá? Não é a mesma coisa que figurino. Figurino é a roupa desenhada. Os adereços são os outros elementos, ok? Depois vem o que é comédia. A gente já viu isso. Comédia é o gênero que explora situações do dia a dia, com críticas bem-humoradas que provoca riso, né, no público. O próximo imagem. Esse anterior a gente fala de cena, que é um trecho ou um recorte de um acontecimento dramático. Espectador é aquele que assiste o espetáculo. Sketches é uma cena curta de no máximo 10 minutos e, em sua maioria, os atores atuam improvisando, ou seja, não tem um texto pronto. O cenário é o conjunto de elementos, né, que forma o espaço para a apresentação do palco. A farsa é um gênero que, apesar de dramático, é cômico. A gente vai ver isso num vídeo depois. Construções corporais e vocais é um conjunto de características físicas e vocais pesquisadas, experimentadas e assumidas. Ou seja, é quando eu tenho que construir uma voz diferente para falar com vocês, vão falar de... entendeu? Então você usa a voz para criar personagem. Gestualidade, conjunto de gestos que caracterizam um personagem. Aquele personagem que fala assim, ou que fala movimenta muito a mão, movimenta muito a cabeça, tá? É quando a gente usa o gesto do corpo. Figurino, aí sim, ó. Figurino é uma vestimenta utilizada pelos atores para caracterizar um personagem que identifica sua idade, classe social, profissão, nacionalidade, religião e outras coisas. Então é quando a gente vai criar o figurino, a gente tem que ver como vai ser o personagem. Ok? Vamos pro próximo. Aí a gente vai falar de iluminação. Iluminação é os infinitos recursos que colaboram na produção do sentido do acontecimento do teatro, né? É a luz que ajuda no contexto da peça. A maquiagem possui diversas funções no caso, serve como teatralização e fisionomia, né, para criar ou fazer a maquiagem do personagem. Personagens da comédia e da farsa. Esses gêneros não possuem personagem específico, porém há particularidades e semelhanças entre eles. Ou seja, tanto na comédia quanto na farsa, eles têm muito exagero, paródia, estereótipo, e a gente vai ver isso depois, tá bom? Depois, improvisação. Esse é legal, porque é uma técnica que possibilita trabalho espontâneo do ator. Então, ele tem que improvisar na hora da peça, tá? A gente vai ver um vídeo depois sobre. O jogo cênico ou jogo dramático. Jogos cênicos geralmente são realizados para explorar a gestualidade e a voz a partir de temas e desafios de situações corriqueiras do dia a dia, tá bom? E desenvolvidas em grupo, onde cada indivíduo elabora situações cênicas. Se a gente fosse fazer na sala de aula um jogo cênico ou dramático, a gente podia improvisar cenas e cada um cria a sua, ok? Depois a performance, isso é bem interessante, é uma manifestação artística que ocorre em determinado momento, geralmente ela é ao vivo, e em espaços convencionais e não convencionais, ou seja, dentro do teatro ou na rua, por exemplo. Nela, o autor interpreta ideias como liberdade e associa diferentes linguagens, produzindo algo híbrido e impactante. O híbrido é porque ele pode usar várias coisas. Para ficar mais fácil, a gente vai ver um vídeo depois e a gente vai falar sobre o que é performance. E personagem, que é o papel assumido por um ator ou uma atriz a partir de um esboço criado pelo autor. Então eu vou criar uma história e eu crio a personagem. Depois eu vou fazer o teste com os atores para ver quem se adapta melhor no que eu criei, ok? O próximo. Relação com o espectador. Por muito tempo foi esquecido ou considerado sem importância no processo de desenvolvimento. O efeito da atuação do artista sobre o espectador está fortemente ligado ao efeito do espectador sobre o artista. Ou seja, eu tenho que fazer uma apresentação teatral que eu envolva com o espectador, que ele se sinta envolvido no que eu estou apresentando, ok? A sonoplastia é o termo recorrente em teatro, circo, cinema e rádio. O som, a música, tudo que se ouve durante a apresentação. Texto dramático. Textos escritos ou adaptados com o objetivo de serem encenados, tá? Geralmente são os dramas, né? Aquelas peças mais antigas e dramáticas. Relação entre as linguagens teatral e circense, que é o que a gente está trabalhando, falando de teatro e falando de circo. A principal característica é a presença do ser humano em estado espetacular, que utiliza recursos dramáticos e expressivos. A utilização de roteiro pré-definido, ou seja, eu tenho algo que eu leio e estudo antes,
de personagem, construções corporais e vocais. A única diferença, é o que fala aí no final, é que os espaços são diferentes. Por exemplo, uma apresentação teatral pode caber num espaço pequeno, já a do circo, não, né? Geralmente é um espaço maior, por isso que tem a lona de circo. Então não é a mesma coisa como o espaço. Agora a gente vai ver essas imagens. Tá vendo as imagens lá em cima? 1, 2 e 3 são a gestualidade. A menina tá fazendo uma cara de brava, chateada e surpresa. Embaixo a gente tem personagens de figurinos, né? Então tem a Arlequina que tá no meio, tem o palhaço que é o último, desculpa, do meio a Colombina. E depois embaixo a gente tem alguma coisa que fala sobre cenário e iluminação. Tá vendo que tem uma apresentação e a gente vê sombra, luz, isso é o que a gente fala de cenário, que compõe o espaço, e a iluminação, que é a luz. Pronto, agora a gente vai para uma outra parte, ok? Então vamos lá? Agora a gente vai ver os vídeos e prestem atenção nos vídeos. Eu separei esses vídeos de acordo com o caderno do aluno, então eu tentei, se for muito grande, eu tentei editar um pouco. Caso vocês gostem de algum, depois vocês podem procurar no YouTube inteiro. O primeiro vídeo que a gente vai ver é um vídeo que fala de improvisação, que é com um grupo que chama os Barbichas, que eles trabalham com o improviso no teatro. E é muito engraçado que é um jogo que chama Só Perguntas. É um tipo de coisa que a gente pode fazer em sala de aula. Na verdade, você tem que jogar um tema, e aí os atores eles têm que fazer a cena conversando um com o outro, mas a conversa tem que ser só pergunta. Não pode... Quem errar, quem responder de uma forma, por exemplo, nossa, quantos anos você tem? Aí se você responder 13, você já perdeu. Você tem que falar assim, eu não me lembro, e a sua? Você tem que sempre responder com uma pergunta. Então presta atenção nesse vídeo, ok? Só perguntas. Jogam todos os jogadores. No Só Perguntas, como diz o próprio nome, eles só podem fazer perguntas. Errou, demorou, vacilou, não perguntou, eu toco a campainha e entra o outro jogador. O título do nosso Só Perguntas vai ser Escoteiro. Só Perguntas pode começar o Andy e o Elídio. Escoteiro é o título do Só Perguntas. Valendo. A minha lanterna é maior que a sua, veterano? Você não conhece qual é o tamanho da lanterna dos veteranos? É aquela que espanta morcego? Você esperaria um minutinho? Qual que é o tamanho da sua mochila? Sabe qual é o alcance da minha lanterna? Qual? Essa lanterna é uma lanterna de escoteiro? Você viu que ela tem rádio relógio? Ela também tem alicate? Tá precisando de alicate? Essa unha não tá grande demais? Você acha que o escoteiro pode aparecer com uma unha assim? Você não acha ridículo uma unha desse tamanho? Você acha que vai pegar alguém com essa unha? Quer um alicate? Mas você já viu o botão que eu ganhei? É o de ajudar velhinhos? Quem você ajudou? Sabe a dona Gertrudes lá do bairro vizinho? Pra onde ela tava indo? Você já viu aquela loja de roupas que fica na rua São Cristóvão? Você levou ela até lá? E sabe o que ela me falou? O quê? Qual o seu RG? Serve CPF? Você não tem RG? Você tem CPF? Quanto você calça? Qual a sua idade? Você vem sempre por aqui? Setembro chove? É o Só Pergunta. Agora a gente vai ver uma performance. Performance é algo muito complicado em arte, porque tem muita gente que gosta muito, tem muita gente que não acha a manifestação artística tão boa. Eu acho que quando ela é bem executada, ela serve muito como referência,
Porque a ideia de performance é o que a gente leu um pouco antes, né? A função da performance, olha até aqui, ó, ela ocorre em espaços não convencionais e a pessoa tem a liberdade de interpretar o que ela imagina que o artista quer fazer, entendeu? Quer representar ali. E essa performance ela pode ser coletiva, em grupo ou até individual. Então a gente vai ver uma performance urbana, é feita dentro da cidade. Ela se chama Cegos. Nesse caso específico, eu não vou explicar sobre a performance, porque eu já peguei uma parte em que o grupo explica qual é a ideia deles. Parece um pouco chocante, mas faz um pouco de sentido. Então vocês têm que ver o vídeo todo, ele tem acho que 3 minutos só, e aí dá para vocês entenderem o que seria uma performance, ok? Então assistam. Cegos é uma performance urbana, caminhando em câmera lenta pela Avenida Paulista, trajados de executivos, exatamente como a gente está acostumado a ver, mas de uma maneira inusitada, porque eles estão cobertos de argila, de lama. É uma imagem poética que visa intervir na cidade, provocando uma reflexão. O aprisionamento ao trabalho, a automatização da vida. Alguns executivos se olhavam e diziam, mas será que eles estão criticando a gente? Outras pessoas diziam que não, que essa lama tem a ver com a solidão, com a petrificação, com o isolamento que as pessoas chegaram. De uma certa maneira, ela é uma imagem que provoca muitas reações. Essa relação fria do homem corporativo, bem típico de uma cidade grande, como é o caso de São Paulo, também pode ser lido, né? A gente também está falando da ética corrompida, né, no eixo político, financeiro. Enfim, é uma performance aberta, né? Cada um tem uma leitura do poético ao crítico. Escolhemos a Avenida Paulista para começar, porque ela é o grande centro financeiro e executivo. Esse confronto com o Banco Central, o confronto com o Tribunal de Justiça Federal, me parece que esse lugar também é uma outra possibilidade de visão. E escolhemos o horário de almoço, que é o horário que a gente tem o maior rush aí de executivos e pessoas que estão saindo do seu casulo do trabalho para almoçar, tomar um café. Ao invés de colocar esses executivos em ritmo acelerado, como é o ritmo da cidade, justamente para descolar disso, fazemos em câmera lenta. Executivos petrificados, completamente ausentes, completamente direcionados para o trabalho. É uma imagem que fica, de uma certa maneira, na sua cabeça. Performance urbana Cegos, executivos petrificados interferindo no fluxo da cidade. Agora a gente vai ver um vídeo que chama A Farsa, né? A farsa é um trecho de uma peça teatral. Então lembra que a gente leu lá que farsa ela é cheia de estereótipos, né? Então é aquela pessoa que é toda dramática, exagerada na fala, no jeito e tal. Então eu peguei um trecho de uma peça, olha o caminhão passando, vocês vão ver que logo no comecinho do vídeo o rapaz explica, o narrador fala, né? Farsa, vem do grego, então ele vai falar para vocês lá o que significa farsa e vai ter o trechinho de uma peça teatral que usa farsa como tema. Eu cortei para não ficar muito longo, acho que ficou só 2 minutos e meio, mas para vocês entenderem sobre a farsa, ok? Então vamos ver o vídeo. A farsa é o menos sofisticado dos gêneros cômicos. Seu humor está apoiado no uso de estereótipos. É pouco refinado, mas muito eficiente e popular. A maioria dos programas humorísticos de televisão utiliza elementos deste gênero. E veja só que curioso.
A raiz da farsa pode ser encontrada nos dramas satíricos gregos. O seu irmão está esperando lá fora. Ele me prometeu atender os meus rogos. Senhor Górsipos, eu não quero encontrá-lo lá fora. Eu quero lhe pedir perdão, sim, mas tem que ser em particular, porque em público ele vai me insultar, me humilhar, me dizer horrores. Oh, está bem. Eu te dou. Senhor doutor, oh meu Deus, o seu irmão está envergonhado, ele pede para entrar em casa. Quer lhe pedir perdão em particular. Por favor, não me recuse esse obséquio. O que eu não faço para agradá-lo, senhor Górsipos, mas o senhor vai ver como é que eu trato esse biltre, esse beócio, esse estroina do meu irmão. Meu Deus, onde é que é? Não, é ali, doutor. É aqui. A casa é ali. Ah, sim. Se não vejamos, vamos ver. Onde está? Onde está? Ah! Estás aí, canalha! Meu prezado irmão, eu lhe peço perdão. Eu juro que não foi culpa minha. Não foi culpa tua, seu moleque desavergonhado. Eu vou te ensinar e importunar o senhor Górsipos e encher os ouvidos dele com as tuas asneiras. Meu prezado irmão, cala a boca, eu já disse. Eu juro que nunca mais. Agora a gente vai para o terceiro vídeo, que a gente vai ver um pouco de iluminação, né? Um pouco de sonoplastia, que é o som, e um pouco de construção corporal, vocal e a cena. Eu fiquei pesquisando um vídeo, tem um vídeo que chama Os Saltimbancos, que é uma peça famosa, que é adaptada, essa foi adaptada várias vezes. Então resolvi pegar um trecho que chama A História de uma Gata, que é um momento da peça que ela canta. E eu não pude colocar a música toda, senão vai ficar muito cansativo o vídeo, mas se alguém quiser procurar no YouTube, tem o vídeo todo e tem a peça inteira. É muito legal, mas a peça toda tem mais de 1 hora. Tá? Então presta atenção nesses elementos, as construções corporais, vocais, o som, a iluminação, beleza? Primeira lição do dia. O melhor amigo do bicho é o bicho. E você, gatinha, pode descer. Depende do programa. Nós vamos à cidade. Vamos fazer um conjunto. Você também sabe cantar? Sim. Infelizmente. Mas como? Como, infelizmente? Porque fazer um som não foi nada joia pra mim. Cantar uma música me custou muitíssimo. Ora, conta. Conta. Me alimentaram. Me acariciaram. Me aliciaram. Me acostumaram. O meu mundo era apartamento de ter fome, fada e trato. Todo dia filé mignon ou mesmo um bom filé de gato. Me diziam a todo momento: fique em casa, não tome vento. Mas é duro ficar na sua quando a luz da lua, tantos gatos pela rua, toda noite vão cantando assim. Nós gatos já nascemos pobres, porém já nascemos livres. Senhor, senhora, senhorio, felino não reconhecerás. Nós gatos já nascemos pobres, porém já nascemos livres. Senhor, senhora, senhorio,
Agora a gente vai para o último vídeo, que é um trailer, né? Não sei se vocês lembram, lá no Centro de Mídia, a professora comentou que ela não pôde mostrar nenhuma imagem do Cirque du Soleil, porque tem direitos autorais. Então eu resolvi colocar um trailer só, né? Que é um trailer de uma apresentação, de uma apresentação deles que chama Ovo. Inclusive ela esteve no Brasil, fez muito sucesso. E o trailer é uma parte do The Human Insects of Ovo, que são os insetos humanos, dentro desse contexto do que chama Ovo. Esse trailer ele é meio rápido, mas dá para vocês terem uma ideia de como eles são extremamente perfeccionistas nos gestos, né? Porque eles trabalham muito com malabarismo, contorcionismo, e isso mostra que o circo pode fazer grande sucesso mundial sem ser como era antigamente, né? Usando animal, deixando os animais enjaulados para querer chamar a atenção do público. Então o Cirque du Soleil hoje é o mais famoso do mundo, que fica no Canadá, inclusive tem até brasileiros que trabalham nesse circo. Na verdade, eles fazem vários eventos diferentes, né, várias apresentações diferentes, com temas diferentes, que rodam o mundo e às vezes não é o mesmo show, são vários shows diferentes, né? Tem um que chama Alegria, tem esse que chama Ovo, tem vários, ok? Então dá uma olhada para vocês verem como é bonito a parte visual, né, a parte da iluminação, como aquilo deixa a gente meio impressionado com tudo, tá bom? Então vamos ver o vídeo. Gostaram dos vídeos? Bom, na verdade a videoaula é exatamente isso, é para a gente ter uma forma de vocês entenderem o que eu quero explicar, mas visualmente, porque senão a gente só fica falando para vocês, copia isso, copia, 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 então vocês copiam, mas a gente não consegue memorizar muita coisa, a gente precisa ver. Então aí esses vídeos foram alguns exemplos que a gente pôde usar, né? Então o primeiro a gente viu que era um vídeo que falava de improviso, o segundo foi uma performance artística, o terceiro foi sobre a farsa, que a gente já viu até um pouco no Centro de Mídia. O 4 foi sobre iluminação, sonoplastia, vocais, que é o dos Saltimbancos, a história de uma gata. E o último foi o trailer do Cirque du Soleil, o Ovo, tá bom? Agora vamos ver o último exercício que a gente vai fazer, ok? E a nossa última atividade vai ser um pouco mais só de pesquisa, não é nada muito complicado, tá? Porque, na verdade, eu tenho que fazer uma videoaula para vocês que fica dentro de uma aula mesmo, né? Que a gente tem só 50 minutos de aula. Como a gente tem 2 aulas por semana, a gente tem uma aula no Centro de Mídia e uma aula que a gente tem que trabalhar durante as quinzenas, que é essa quinzena agora, que é o vídeo novo. Então, o que é agora a segunda atividade? Preencha a tarefa de acordo com a função de cada um. Vai ter um quadro organizacional, que é esse aqui. Tá vendo? Então tá lá. Qual que é a função?
Direção artística, roteirista, ator, sonoplasta, maquiador, figurinista, aderecista e iluminador. Você vai pesquisar qual é a função da direção artística, qual é a tarefa dele, o que ele tem que fazer. Qual é a função do roteirista? Qual é a tarefa do roteirista? Qual é a tarefa dos atores? Qual é a tarefa do sonoplasta? Você vai colocar na frente o que cada um tem como tarefa dentro de um teatro, ok? Por exemplo, na escola, a tarefa do aluno, estudar, prestar atenção, acompanhar as aulas. Qual é a tarefa do professor? Ensinar o conteúdo até que os alunos tenham a aprendizagem. Qual é a tarefa do diretor? Manter a escola em ordem, com tudo, o aluno, o inspetor, sabe? Cada coisa dentro do seu lugar, cada um tem uma tarefa a fazer, tá bom? Não ficou algo muito complicado, então lembrando que vocês têm atividade no começo do vídeo, que são aquelas questões, que são 11, acho que são 11 questões, vocês vão responder as 11 questões, ver os vídeos e as imagens, e depois, no final, a gente vai preencher essa tarefa com a função de cada um. Então, na próxima aula a gente continua, de segunda-feira a gente tem aula no Centro de Mídia, lembrando que eu estou usando já atividades do Caderno do Aluno, vocês ainda não receberam, mas não tem problema, eu estou fazendo um recorte, colocando, pesquisando os vídeos que eles querem. Assim, quando vocês pegarem o caderno, vocês já viram e já trabalharam. Porque não adianta você pegar o Caderno do Aluno e ver lá os links dos vídeos e não conseguir ver. Então é por isso que a gente faz essa videoaula, ok? Caminhão passando. Muito obrigado pela atenção e vamos ver agora os últimos recados. Então vamos lá. A entrega, o dia 3 de setembro, a data limite para vocês entregarem essas duas, as questões e a ficha. Gostaria muito que vocês assistissem a videoaula, porque o que eu queria que vocês entendessem é que quando eu posto a videoaula lá, dá para saber quantas pessoas visualizaram. Nós somos 4 7º anos, 35 alunos por sala, são 140 alunos. Como tem muito aluno que não está conseguindo acessar, mas no mínimo aí uns 90, 80 alunos, a gente está participando. Então, não tenta fazer as atividades pelo slide que eu coloco no Drive e não assiste o vídeo. Porque aí você só vai responder, só que a hora que a gente voltar para a sala de aula e eu fizer algumas questões, você não vai saber porque você não viu o vídeo. E eu tento colocar vídeos que chamem a atenção de vocês. Eu não coloco vídeo chato, né? Um teatro chato. Inclusive, no Caderno do Aluno tem 2 peças que eu não gostei, achei cansativo, 9 minutos, que é aquela sketch, e eu não quis pôr porque eu achei que era maçante. Então eu coloquei coisas que eu sei que chamam a atenção de vocês, vocês vão gostar, tá? Então não esquece a data de entrega, dia 3/9 de 3 de setembro. E outra coisa, às segundas-feiras a gente tem encontro pelo Meet, eu aviso antes. Lembrando vocês que esse encontro pelo Meet tem alguns pais que questionam que não é uma aula. E realmente ela não é uma aula. Ela sempre é feita para vocês tirarem as dúvidas de vocês. Mas como eu explico tudo, faço a videoaula, tem muito aluno que não tem dúvida. Então aí a gente fala sobre outras coisas, eu explico de novo o que eu passei para vocês para fazer em casa. A gente abre para algumas questões que vocês têm para fazer, depois a gente fala sobre as notas, quem não tem ainda as notas do bimestre. Mas tá, então, na verdade, como a gente tem aula de arte no Centro de Mídia, e depois eu faço essa videoaula explicando, no encontro do Meet, ela não é um encontro para ser uma aula de arte, é para tirar as dúvidas e explicar o que a gente está trabalhando no bimestre, tá bom? Até porque não participa muito aluno, então eu não posso considerar como uma aula, mas eu dou presença para quem participa sempre, tá bom? E às vezes eu não posso fazer, quando eu coloco para vocês que não vai ter a videoaula naquele dia, é por N coisas. Às vezes a gente aparece uma reunião na escola de última hora, às vezes tem algum vídeo que a coordenação e a direção precisa colocar no Facebook de recado, e aí eu que tenho que editar esse vídeo, aí eu não tenho tempo de editar o vídeo e fazer reunião com vocês. Então é para vocês entenderem que quando não acontece é porque realmente não é possível, tá? Não é por falta de vontade minha. Então, obrigado pela atenção de vocês. Eu vou colocar e vou cobrar sempre para vocês assistirem essa videoaula, porque eu quero que vocês assistam os vídeos e fiquem mais dentro do conteúdo do bimestre, que é sobre teatro. Obrigado pela atenção, espero que vocês fiquem bem. E eu vou dar o último recado, um videozinho que é para dar risada, como sempre, tá bom? Beijo e abraço para todo mundo. Lembrando que se vocês tiverem qualquer dúvida, é só me chamar pelo WhatsApp ou até por e-mail, tá? Mas não deixe de perguntar. Qualquer coisa, grita.